Capítulo 21 Adrenalina. Eu estava camuflado enquanto olhava para o pico do enorme monólito laranja que era o Castelo de Solael. Eu estava planejando mergulhar nesta masmorra várias vezes hoje, sabendo que esse tom laranja mudaria rapidamente para azul e faria com que alguma atenção indesejada mudasse para cá. Mas eu não estava muito preocupado no momento. Minha força poderia ser considerada grande, e não vi outro caso como o do Anderson aparecendo loucamente para me trazer algum problema. Parei de pensar tanto e fiquei ansioso para ver quanto tempo eu iria limpar essa masmorra que levou mais de meio-dia para um esquadrão de caçadores de elite desta cidade passar. Uma masmorra de um andar contendo um enorme castelo que tinha 20 salas extremamente grandes e um salão boss. Eu estava ansioso por isso. Coloquei minha mão em um dos quadrados do monólito com entusiasmo borbulhante enquanto era transferido para a planície que mostrava um castelo no horizonte. Todas as habilidades ativas foram ativadas, fazendo meu corpo brilhar com uma quantidade excessiva de cores. Eu também ativei Redemoinho, quando rajadas de vento também começaram a aparecer ao meu redor, me fazendo desaparecer do local onde eu estava no momento em que coloquei um pouco de força em meus pés. Haha, fui impulsionado para cima por mais de 10 metros enquanto minha figura voava em direção ao castelo. Não pude deixar uma risada escapar dos meus lábios quando caí no chão e me recuperei, apenas para ser jogado para frente ainda mais rápido. Tive que me adaptar a esse nível louco de força e velocidade que as habilidades e meus atributos aumentados estavam me proporcionando à medida que avançava. Não consegui controlar minha descida desde meu último salto e consegui bater na enorme porta do castelo, perturbando sua paz serena e acordando as primeiras 10 estátuas na primeira sala. Corri em direção a elas como se estivesse possuído e finalmente lancei Desbaratar. 10 espadas douradas de luz apareceram acima de mim ainda mais rápido do que quando a lancei pela primeira vez, penduradas imponentemente enquanto esperavam pelo meu comando. Atacar! Eu não pude evitar quando disse essas palavras em voz alta e a espada dourada de 2 metros de comprimento desceu em direção às estátuas que se aproximavam. Bum! Uma luz ofuscante explodiu quando a espada dourada atingiu as estátuas que se aproximavam, fazendo com que poeira e escombros voassem enquanto eu respirava pesadamente e observava a cena clarear. Apenas pedras ficaram quebradas no chão. Haha! Haha! Não pude deixar de rir do ridículo disso. Em menos de um segundo, todos os monstros de Rank C estavam mortos. Fiquei ainda mais confiante ao pensar em todas as habilidades que aumentaram meu dano, velocidade de lançamento e ataque, bem como penetração aumentada, que me permitiu ignorar ainda mais as defesas dos monstros. Senti a adrenalina correr por mim quando a sala foi concluída em menos de um minuto e saí de onde estava para me dirigir à grande porta da sala ao lado. Eu explodi e vi as agora 11 estátuas se movendo enquanto outras 10 lâminas douradas apareciam acima de mim. Eles miraram nos 10 mais próximos enquanto eu me movia em alta velocidade e rapidamente aparecia na frente do 11º, movendo minha mão rapidamente enquanto eu colocava múltiplas runas explosivas em seu corpo e ordenava que explodissem bem na minha frente. As enormes explosões ocorreram quando eu estava perto e observei o enorme impacto explodindo o corpo da estátua. Toda a força foi negada pela habilidade agora com 100 de proficiência, esfera de proteção do arcanista, que não era mais uma esfera e abraçou meu corpo como se fosse outra camada de pele. A sala foi novamente limpa em poucos segundos, minha respiração aumentou e corri para a terceira sala. 10 estátuas foram rapidamente destruídas por outro lançamento de Smite, e eu me aproximei das 2 estátuas restantes e lancei Flames of Torment. O longo pilar de chamas tinha uma cor mais escura depois de atingir 100, suas chamas coagulavam-se firmemente como se fossem um material espesso e viscoso. Ele estava girando no momento em que o lancei em sua longa forma linear, fazendo com que ventos quentes e sufocantes voassem. Eu joguei o grosso cabo de chamas para frente e elas literalmente derreteram as estátuas no momento em que entraram em contato. Parei por um segundo para recuperar o fôlego enquanto limpava 3 salas das 20 em menos de 5 minutos. Um sorriso infantil não saía do meu rosto enquanto eu avançava para o quarto.
As próximas salas foram limpas de maneira semelhante, começando com destruir, e seguindo com runa explosiva, ou chamas do tormento. Começando na 10ª sala, acabei de lançar outro smite, no momento em que as primeiras 10 estátuas foram quebradas pelo primeiro elenco, finalizando-as em tempo recorde. Agora eu estava parado em frente à enorme porta que dava para a sala do boss e tentei me recompondo enquanto entrei impacientemente. O titã estava tão enorme como sempre, ostentando assustadoramente seu tamanho de 10 metros. Os 10 guardas ao seu lado não conseguiram nem responder quando 10 espadas douradas se chocaram contra eles no momento em que entrei. A enorme fera abriu seus olhos vazios no momento em que os guardas foram destruídos e começou a vir em minha direção, seus passos enormes fazendo o chão tremer. Eu assisti o boss vir ameaçadoramente em minha direção quando 10 espadas de luz apareceram, depois outras 10, e outras 10 enquanto smite era lançado repetidamente 3 vezes. Comandei os 10 primeiros a atirarem em direção ao boss em uma formação circular estreita. Eles bateram em seu peito, parando seu avanço e empurrando-o para trás. Os próximos 10 voaram um após o outro para atacar repetidamente a mesma área que eu estava focando na cabeça do titã, atacando-o e empurrando-o ainda mais para trás. Os últimos 10 voaram e cercaram o pescoço a alguns metros de distância e avançaram enquanto ainda estava desorientado. Antes que pudesse rugir ou fazer qualquer outra coisa, as 10 espadas douradas se aproximaram de seu pescoço de todas as direções. Zing! O titã oscilou por alguns segundos antes de um pilar de chamas grossas envolver o pescoço quase destruído e se espremer, derretendo tudo com o qual entrou em contato. Outro segundo se passou antes que um forte estrondo fosse ouvido no enorme salão. A cabeça do titã agora estava no chão. Nem mesmo um minuto se passou. Eu assisti essa cena inacreditável na minha frente como se não fosse algo que eu tivesse acabado de fazer. O enorme CHEFE que precisava de um grupo inteiro para caçar levou menos de um minuto para derrubar. Soltei um uivo triunfante embaraçosamente alto depois de aceitar a cena na minha frente e me deleitei com ela mais uma vez. Cerca de 20 minutos se passaram e o castelo foi completamente limpo. Um cristal verde subiu quando uma pilha brilhante de saque apareceu ao lado do chefe. A partir de então, continuei repetindo, Castelo de Solael, como um louco. 8 horas depois, eu tinha limpado a masmorra de forma impossível mais de 24 vezes, minha média de limpeza era de 3 vezes em 1 hora. No final, eu mantive em meus anéis de armazenamento 1 tonelada de núcleos, de classificação C, 15 habilidades de classificação C, 1 habilidade de classificação B e 5 novos item S. Fim do capítulo. Capítulo 22 Crescimento explosivo. Eu estava apaixonado por essa masmorra de rank C. Apenas um único andar que mantinha todos os monstros em um só lugar. Alguém em minhas posições não poderia ter pedido uma configuração melhor para derrubar tudo rapidamente em tempo recorde e obter uma quantidade inimaginável de lucro. Nunca pensei que chegaria um dia em que eu seria capaz de coletar tantas habilidades de nível C, e mesmo com sorte, uma queda de habilidade de nível B junto com alguns itens. Hunter estava limpando a masmorra de Solael 2 vezes por semana, então ao longo dos últimos meses eles podem ter limpado na mesma hora que eu limpei em um dia. Só de pensar nisso me deixou surpreso. Meus 2 anéis de armazenamento estavam quase cheios até a borda com o influxo de núcleos, habilidades e itens. Eu estava atualmente na sala do boss da masmorra onde um titã quebrado estava morto enquanto navegava primeiro pelos itens de rank C. Havia 2 pares de armadura ígnea, uma espada ígnea, elmo de fogo e botas de fogo. Todas exatamente iguais ao equipamento que Anderson usava, mas eu não teria que esperar antes de equipar estes. Os que eu obtive dele ainda estavam se recuperando das fortes explosões feitas por runa explosiva. Mudei de botas rápidas para botas de fogo, e equipei uma das armaduras e elmo. A armadura tinha uma característica semelhante de ser anormalmente flexível, embora parecesse ser feita de materiais de pedra extremamente fortes.
O elmo na minha cabeça também me fez parecer uma espécie de gladiador, então tirei-o por enquanto e só planejei equipá-lo quando me deparasse com inimigos. O item melhorou muito minha defesa e agiu como outra camada de resistência além das muitas habilidades já ativas. Em seguida veio a quantidade abundante de habilidades, algo que nunca pensei que teria em quantidades tão grandes. Custariam milhões se eu os vendesse, mas dinheiro não era a principal coisa que eu buscava. Eu olhei as habilidades tentando descobrir quais eram realmente eficazes para eu aprender e reduzi para 8. O resto eram habilidades que exigiam arcos ou outra arma específica para serem ativadas ou eram habilidades ofensivas com poder semelhante às que eu era, atualmente usando. Eu aprenderia tantas habilidades de suporte e defensivas, mas escolheria minhas principais habilidades de ataque com um exame minucioso, já que essas são as únicas que tenho que lançar e usar ativamente. Se eu tivesse muitas habilidades ofensivas e mudasse de outra a usar, eu teria apenas muitas habilidades em um nível de poder semelhante e não algumas habilidades com alta proficiência que teriam ainda mais poder. Os 8 que absorvi e aprendi foram: afiar. Seus ataques e habilidades causam mais dano aos seus inimigos. Grito de guerra. Motive você e seus aliados, aumentando os atributos em 5%. Retaliação. Reflita parte do dano de seus inimigos. Fúria do rei. A raiva de um rei flui através de você, garantido um aumento no dano. Táticas militares. As qualidades de um soldado fortificado são ativadas, aumentando todos os atributos em 10. Imprevisível. Ataque e conjuração velocidade aumentada em 10%. Dano elemental. Qualquer ataque usando os elementos causa dano destrutivo e furtividade. Mova-se sem ser detectado enquanto todas as energias que você emite são absorvidas. Aprender e ativar as habilidades me deu outra sensação de alegria. Táticas militares, que aumentou cada um dos meus atributos em 10, adicionou a quantidade especificada a vitalidade e força, enquanto foco permaneceu em branco como de costume. O livro de habilidade de classificação B que teve a sorte de cair foi furtividade, que foi uma habilidade tão grande que superou tudo o mais que ganhei hoje por causa de sua alta utilidade. Quaisquer cores ou ares imponentes liberados pelas habilidades ativadas foram dominados e eu parecia um ser humano normal sem um pingo de força. Eu também poderia optar por me misturar ao ambiente para obter um efeito semelhante, como camuflagem. Adicionar essas duas habilidades seria apenas uma combinação matadora. Eu manteria furtividade ativa o tempo todo e só ativaria camuflagem ou usaria o efeito de combinação de furtividade quando realmente precisasse. Não compreendi a força total de um caçador de nível B completo que possuía múltiplas habilidades e itens de classificação B, mas senti que minha força estava no auge de B, se não maior. Eu não tiraria conclusões antes de encontrar caçadores contra os quais eu possa testar. Meu próximo passo foi absorver a multidão de núcleos, preenchendo os 2 anéis de armazenamento, sendo mais do que suficiente para trazer meus pontos de atributos para 200 após uma hora de absorção extensa. Sentindo a força acumulada do meu corpo que estava aumentando muito rápido, parei um segundo para relembrar como fazia apenas uma semana desde que acordei. Meu corpo parecia que poderia explodir com um poder tremendo a qualquer momento que eu desejasse, me dando ainda mais confiança no caminho que estava percorrendo. Levantei-me e toquei o cristal verde para sair da masmorra, olhando para trás e vendo o monólito da masmorra agora tendo um cor azul claro. Castelo de Solael era agora uma masmorra de baixo risco que não tinha chance de uma quebra de masmorra ocorrer tão cedo. Caçadores que estavam estacionados a uma distância em lojas e barracas rapidamente notaram a mudança há algumas horas e começaram a discutir entre si sobre qual Peak Hunter encontrou sua cidade. Eu não queria quebrar completamente o bom senso deles com eles me vendo entrar na masmorra a cada 20 minutos, então tirei camuflagem enquanto ainda mantinha furtividade ativa e escondendo a variedade de cores e armaduras ao meu redor da habilidade efeitos a cada 2 horas para eles verem uma figura ser transportada para fora da masmorra e mergulhar de volta logo depois que eu já era renomado e não precisava me esconder, mas isso não significava que eu não deveria esconder esse nível inexplicável de força eu segurei por enquanto.
Eu queria construir uma reputação para mim de agora em diante para planos futuros, mas apenas mostraria a eles uma superfície do que eu poderia fazer. Caso outro caçador maluco aparecesse na minha frente, eu tinha a confiança necessária para cuidar completamente de eles se eles estivessem apenas esperando o nível de força que eu estava mostrando. Esta foi a última vez que saí da masmorra hoje, então não usei camuflagem. Havia repórteres e cinegrafistas a uma distância documentando cuidadosamente as mudanças e apontando suas câmeras para mim. Tentei não reagir a nada disso e peguei carona com um motorista nervoso que dirigia com cuidado no limite de velocidade enquanto olhava constantemente para mim. Eu ri disso enquanto íamos em direção ao alojamento da Pristine Residence. Eu visitaria o AAA Kennedy Center amanhã de manhã para ver se havia algo de valor, mas visto que eu era a pessoa que limpava a masmorra de maior classificação atualmente e segurava todo o saque, eu duvidava que houvesse algo frutífero. Minha próxima fase de planos era relaxar. Era só de noite, mas eu queria parar de pensar um pouco, comer muita comida e apenas dormir. Lembrei-me dos pratos de camarão e bifes que comia nos últimos dias e fiz um pedido de 4 pratos quando peguei as chaves do meu quarto no Pristine Residence. Esta noite seria uma noite relaxante. Em Star City, um homem estava olhando o perfil de um caçador de quem acabara de receber mais notícias algumas horas atrás. Ele era o vice-almirante Magnar, um oficial condecorado que estava na linha de frente quando os monstros corriam soltos e matavam pessoas à torto e à direito. Ele subiu para esse posto por causa de seu trabalho árduo e planejamento contínuo enquanto lutava por seu país. Seu país que ele estava tentando salvar mais uma vez, ele só precisava que as pessoas parassem de enfiar a cabeça na bunda e ouvissem. Seu trabalho e estresse estavam se acumulando recentemente enquanto ele recrutava talentos para mergulhar na masmorra de nível B, Manguezal. Eles precisavam de mais produção de núcleos, habilidades e itens, mais do que a maioria, as pessoas pensaram. Ele se lembrou do relatório que descrevia a enorme ameaça que estava se reunindo em um local não muito longe do Império e então se concentrou mais uma vez no caçador à sua frente. Noah Osmond, ativo há cerca de uma semana e já fazendo barulho. Esses eram os tipos de pessoas que ele precisava. Ele rapidamente fez uma ligação para os contatos estacionados no Outer Bank X e deu uma mensagem para eles entregarem. Noah Osmond, ocupação, caçador. Vitalidade, 200 mais 40. Foco, força, 200 mais 60. Habilidade, S, F bola de fogo 100, F cura 53, e armadura ártica 100, D chamas do tormento 100, D salvaguarda 38, D sentido de perigo 100, D pele áspera 23, D fleeting 24, esfera de proteção do arcanista 100, C camuflagem 83, C aura de aceleração 72, C runa explosiva 81, C life essence 73, C penetração aumentada 58, C regeneração 21, C Whirlwind 33, C Smite 28, C Gracefulness 21, C Precisão 21, C Adamante 21, C Sharpen 4, asterisco, C Warcry 4, C Retaliação 4, asterisco, C King's Raid 4, asterisco, C Táticas Militares 4, C Imprevisível 4, C Dano Elemental 4, asterisco, Força do Gigante B27, B Stealth 3, asterisco. Equipamento, 2x Anel C de armazenamento, C Botas de fogo, asterisco, Armadura ígnea C, asterisco, Elmo C Fiere, asterisco. Asterisco igual a novo. Fim do capítulo. Capítulo 23 Um convite. A noite passou espetacularmente enquanto eu me empanturrava de comida e me familiarizava com minha gama de habilidades em rápida expansão. Havia muitos e eu os estava aumentando em um ritmo muito rápido que não parece que iria diminuir tão cedo. Repassei cada uma das habilidades de suporte para tentar entender melhor o quanto eles estavam aumentando minha produção de dano com minhas habilidades. Eu teria a chance de observar essa mudança de forma mais perceptível hoje, depois de usar minhas habilidades ofensivas pela primeira vez, depois de adicionar mais 8 novas habilidades de suporte em um dia em que
Deixei a residência prístina enquanto ativava toda a extensão de stealth para que eu poderia evitar qualquer atenção indesejada enquanto caminhava em direção ao centro desperto. Eu naveguei pelas habilidades mais uma vez e, como esperado, não havia nada de valor. Eu tinha muitas habilidades de nível C atualmente que dariam muito dinheiro se fossem vendidas, mas estava planejando mantê-las por enquanto, até começar a avançar para algumas das cidades do interior do Império onde era possível comprar habilidades de nível B. O conhecimento espalhado nas plataformas de caça mencionava que seus preços variavam acima de 10 milhões por causa de sua alta demanda e muito pouca oferta. Eles eram meu próximo objetivo, já que eu só poderia obter um livro de habilidades de nível B com uma chance muito baixa com o nível C. Dungeon que eu estava limpando no momento. Não vendo mais nada que chamasse minha atenção no centro desperto, parti para o Castelo de Solael, imediatamente. Quando cheguei ao enorme monólito, havia alguém obviamente fora do lugar parado perto dele. Era uma mulher curvilínea em um terno apertado, verificando o relógio enquanto esperava por algo. Nenhum caçador estava agrupado ao redor do Castelo de Solael, já que os esquadrões de caça normais de nível C não ousavam mergulhar na masmorra, então a única pessoa que ela poderia estar esperando pois aqui estava, eu. Tirei minha discrição e apareci a alguns metros de distância, assustando-a com minha aparição repentina. Um sorriso brilhante floresceu em seu rosto como se ela tivesse encontrado o enorme tesouro que procurava. Olá, senhor Osmond, meu nome é Amélia Rose e estou aqui em nome do vice-almirante Magnar de Star City. Suas palavras começaram muito normal, mas o final foi explosivo. Fiquei imediatamente intrigado porque Star City era uma das principais cidades de defesa do Império, com o governo espalhando suas garras em quase todas as indústrias e atividades. Além disso, eu nunca havia encontrado nenhum título importante, como vice-almirante, antes de responder com um sorriso, o que posso fazer por você? Ela assentiu com uma expressão aliviada e continuou, não vou perder muito do seu tempo, Sir Hunter, então darei a mensagem que fui instruída para que você leia quando quiser. Uma pasta fina com papéis apareceu em suas mãos e ela me entregou, terminando suas últimas palavras enquanto saía apressadamente. Oh, senhor Osmond, muitos dos arquivos aí são confidenciais, então contamos com sua discrição. Balancei a cabeça ao ouvir essas palavras e a observei entrar em um sedã preto que rapidamente se afastou. Um arquivo confidencial, hein? O que exatamente você contém? O primeiro artigo foi uma introdução daquele conhecido como vice-almirante Magnar, e ele manteve as coisas muito claras. Ele estava contratando caçadores de rank B ou superior para trabalhar com o governo para atacar a masmorra de rank B, Mangrove Swamp. Metade do saque iria para o governo, pois eles lhe forneceriam dinheiro ou qualquer outra coisa que você desejasse que eles pudessem fornecer. Se você fosse patriota o suficiente e se alistasse no exército do Império, você estaria na primeira fila de caçadores que podem selecionar habilidades e itens úteis para eles em seu vasto arsenal, ao mesmo tempo em que recebiam todos os benefícios dos militares. Havia muito poucos papéis no arquivo, e o último era o ainda mais atraente, com o jornal inteiro contendo apenas 2 frases que me fizeram muito preocupado. Esta é uma informação altamente confidencial que apenas os melhores caçadores têm disponível atualmente, por favor, exerça grande controle. Os inimigos estão se dirigindo para o Império abençoado que podem causar a morte de bilhões se continuarmos a ser complacentes. Apenas 2 frases, mas me fizeram dar uma importância muito maior a este arquivo. Um inimigo vindo atacar o Império? As engrenagens da minha mente estavam girando enquanto eu pensava nessas novas informações e no que deveria fazer a seguir. Quem poderia ser? Foram feras, ou uma guerra se aproximava. Fiquei pensando por um bom tempo, mas nada me veio à mente. Eu tinha muito pouca informação atualmente e precisava aprender muito mais. Fiz alguns cálculos rápidos e mudei de planos e enviei uma mensagem para as pessoas com quem mergulhei no Castelo de Solael há 2 dias.
O plano original era mergulhar com eles mais uma vez antes de começar a procurar maneiras de torná-los mais fortes e depois seguir em direção às cidades do interior do Império, mas isso teria que ser acelerado. Quando terminei, coloquei o arquivo com informações muito preocupantes que também continha um número de contato que eu ligaria no final do dia em um dos meus anéis de armazenamento e depois fui para a masmorra. Não esqueci de testar o aumento da eficácia dos meus feitiços ofensivos após a adição de afiar, grito de guerra, retaliação, fúria do rei, táticas militares, imprevisível e dano elemental. O dano de todas as habilidades foi aumentado bastante, com algumas das qualidades das habilidades também melhorando. Chamas do Tormento agora parecia ser uma coagulação de chamas pesadas extremamente longas e grossas, a largura delas se tornando um pouco maior. Uma única runa explosiva agora era eficaz para cobrir completamente a enorme cabeça do Titã e fazê-lo explodir imediatamente. Quanto a Smite, as 10 lâminas douradas de luz ficaram ainda maiores, seus cabos ainda mais distintos e bordas ainda mais nítidas. Continuei meus testes e experimentação de habilidades pelas próximas 8 horas, limpando a masmorra mais de 26 vezes e saindo por aí a vez que mandei uma mensagem para 5 pessoas. Já era noite lá fora quando saí da masmorra com meus anéis de armazenamento cheios. Tive a sorte de receber outra habilidade de Rank B, o que significa que há cerca de 4% de chance de ela cair do Rank C Titã desta masmorra, pois era muito semelhante a ontem. Mais de 17 habilidades de Rank C foram lançadas desta vez, com 6 unidades. Foram 2 pares de espada ígnea, armadura ígnea e botas de fogo. Claro, também havia 1 tonelada de núcleos depois de todas as execuções. Os 5 que eu mandei estavam situados fora do monólito conforme eu instruí, com os antigos membros do grupo de Anderson olhando reverentemente para mim e Rachel parada ali com a mesma expressão confiante. Eles são alguns dos melhores caçadores desta cidade, então quando souberam que eu estava limpando a masmorra sozinho no noticiário, eles devem ter tido uma ideia ainda melhor de qual era o meu nível de poder dos caçadores comuns. Eu já estava cansado de correr nas últimas 8 horas e queria ser rápido. Não parece que vou ficar no Outer Bank X por muito mais tempo. Fiz uma pausa enquanto observava suas expressões mudarem para choque e preocupação antes de continuar. Então, vou me certificar de que ainda haja uma equipe que é capaz de limpar esta masmorra quando eu sair. Expressões de alívio retornaram, mas eles ainda pareciam preocupados. Eu não me incomodei em explicar e tirei os pares de espadas ígneas, armadura ígnea, botas relâmpago e botas de fogo, junto com a habilidade de nível 22C depois de deixar de lado 2 que eu queria absorver mais tarde. Eu recebi 2 armaduras ígneas e 1 espada ontem, e mais 2 de cada hoje. Tirando o que eu estava usando, ficaram 4 quando você adicionou o que foi tirado do Anderson. Eu menti e disse que encontrei a maioria dos livros de habilidades e itens no anel de armazenamento de Anderson. Os 2 cavaleiros e Rachel olharam para mim para ter certeza de que eu não estava brincando antes de avançarem e pegarem uma armadura e uma espada cada. Os itens não tinham muito valor para mim, e eu queria sair da cidade sem nenhum gosto ruim, então tive que fazer isso. Esta foi apenas uma das consequências de derrubar o anterior caçador de nível B da cidade. Eu fiz Rachel pegar as botas de fogo, e Dan pegar as botas relâmpago, me sentindo mal por um dos magos que estava conseguindo alguma coisa, pois havia apenas 4 armaduras, mas eles não estariam na linha de frente por enquanto. Em seguida, expus as habilidades para que eles escolhessem aquela que se adequasse a eles. Todos foram capazes de ganhar algo desta vez, e 15 habilidades de Rank C permaneceram depois que eles escolheram e absorveram as habilidades na minha frente. Depois que isso foi feito, retirei a habilidade de Rank B que caiu hoje. Fervor iluminado, aumente a força dentro de você e libere-a com um golpe de sua arma. Eu estava pensando em como configurar um sistema onde o Castelo de Solael pudesse ser limpo quando eu partisse, e a resposta mais fácil seria faça com que um caçador de nível B lidere a equipe para eliminá-lo.
Uma das maneiras mais rápidas de fazer isso era ter um caçador com estatísticas próximas do pico do Rank C e fazê-lo aprender uma habilidade de Rank B. Eu estava lutando comigo mesmo o dia inteiro enquanto cultivava a masmorra para saber se seria capaz de abandonar uma habilidade de nível B se for algo que se encaixe bem com minhas diretrizes atualmente. Felizmente, ou infelizmente, era uma habilidade no amplo espectro das habilidades de Berserker que também exigia uma arma, então tornou a decisão muito mais fácil. Eu também entendi que seria ainda mais fácil para mim ganhar habilidades de Rank B, seja por ficar aqui e mergulhar no Castelo de Solael, diariamente para conseguir um por dia ou ir para uma área que tivesse uma masmorra de Rank B para eu ganhá-los ainda mais rápido. Então, hoje, vou transformar alguém em um caçador de nível B e fazê-lo mergulhar na masmorra. Fim do capítulo. Capítulo 24. Um fim e um começo. Claro, a pessoa que eu estava escolhendo para ser a próxima caçadora de nível B em Outer Bank X era Rachel, a única pessoa que mostrou coragem entre os caçadores que conheci. Ela também questionou inabalavelmente quando viu algo errado acontecendo, e esse era um tipo de ingenuidade em que eu podia confiar. Ela ficou chocada ao receber o livro de habilidades e ainda mais chocada quando eu disse a ela que entraríamos na masmorra assim que terminassem absorvendo alguns núcleos de Rank C. Eu tinha tantos deles empilhados nos últimos 2 dias que algumas dezenas de milhões poderiam ser feitos se eu decidisse vendê-los, e eles deveriam ser mais que suficientes para elevar os atributos desses caçadores ao pico do Rank C. E tirei algumas pilhas de core do meu armazenamento e fiz com que os caçadores as absorvessem. Eles pularam sobre eles depois que eu dei sinal verde e logo aumentaram seus atributos para 200. Observei o sol se pôr cada vez mais baixo enquanto esperava que eles terminassem. Quando terminaram, eu os avisei que estaríamos mergulhando na masmorra agora para eu confirmar as capacidades de Rachel contra o chefe da masmorra. Eles poderiam facilmente cuidar das estátuas que apareciam nas salas do castelo com os equipamentos e novas habilidades que acabaram de obter, apenas o boss permaneceu um mistério. Todo o grupo logo foi transferido para a paisagem familiar em que eu havia aparecido várias vezes hoje. Eu liderei o caminho para o castelo e disse a todos para conservarem suas energias para a luta contra o boss e me deixarem fazer todo o trabalho nos monstros preliminares. Depois da 10ª sala, eu já conseguia desligar os sons de espanto enquanto esses caçadores me observavam derrubar monstros nos quais eles passariam alguns minutos em questão de segundos. Parei aqui brevemente por 20 minutos com a desculpa de recuperar as energias, pois não queria surpreendê-los muito. Continuei usando Smite o tempo todo por causa de seu atributo de mira de múltiplos inimigos que cuidava do número crescente de estátuas rapidamente. Eu não estava preocupado com eles me verem lançar a habilidade de classificação C repetidamente, já que os caçadores de classificação mais alta tinham reservas de energia suficientes para lançar habilidades de classificação mais baixa várias vezes, e no máximo eles atribuiriam isso a algum tipo de habilidade inerente que aumenta meu foco. Antes de abrirmos a porta do corredor onde estava o boss, perdi mais 20 minutos com a desculpa de recuperar minhas energias caso algo desse errado, e então entramos na sala do boss. Rachel e o resto deles estavam conversando sobre estratégias no caminho para cá porque eles não tinham nada melhor para fazer e já tinham um plano que usava melhor suas novas habilidades. Os cavaleiros recentemente aprimorados avançaram com seu enorme escudo enquanto bloqueavam os 10 guardas que os 2 magos então atiraram com raios coloridos. Rachel avançou e ficou contra o boss, ativando Enlightened Fervor, e liberando rajadas poderosas com cada golpe de sua espada que manteve o boss afastado. Ela logo foi reforçada pelos caçadores que derrubaram os guardas, enquanto os cavaleiros se concentravam em bloquear o boss enquanto Rachel e os 2 magos continuavam a danificá-lo. Ele rugiu muito rapidamente e pedras começaram a cair do teto, e os magos foram rapidamente cobertos pelos cavaleiros enquanto Rachel tecia através das pedras que caíam e aumentava seu poder usando Fervor Iluminado, liberando um golpe que atingiu a cabeça já danificada de o Titã longe.
Eu fiquei de lado observando tudo, nem me incomodei quando as pedras estavam caindo, pois no momento que elas entraram em contato com minha pele elas foram repelidas por causa das habilidades defensivas que estavam sempre ativadas. Eu bati palmas enquanto o time estavam torcendo entre si e deram um sinal de positivo para o novo caçador de rank B. Ela correu e me deu um abraço apertado, me agradecendo por toda a minha ajuda e me desejando boa sorte para onde eu estava indo. Afastei o resto deles quando eles continuaram a agradecer de coração e sentiram um peso sendo tirado do meu peito. A cidade em que morei todo esse tempo continuaria bem mesmo depois que eu a deixasse. Eu não era muito apegado nem nada parecido, só não queria que o lugar com o qual me familiarizei fosse destruído por uma quebra de masmorra que poderia facilmente ter sido resolvida. Com isso resolvido, me separei dos caçadores e mandei uma mensagem para o número de contato que estava incluído no arquivo informando que estaria pronto para partir para Star City amanhã de manhã. Uma resposta veio rapidamente: isso é ótimo. Teremos uma carona pronta para você às 10 horas. Obrigado pelo seu serviço. Com isso, eu estava no fim do meu caminho para Outer Bank X-City. Eu estava me sentindo nostálgico enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro da cidade enquanto observava a multidão se movimentando. Alguns caçadores comemoravam o sucesso dos mergulhos nas masmorras recebendo bebidas, outros lamentavam a perda de seus amigos. Aqueles que não estavam despertos tinham os mesmos olhos esperançosos que eu. Ou eles eram pobres demais para comprar um livro de habilidades para despertar, ou estavam trabalhando para economizar dinheiro suficiente para fazê-lo. Você também tinha pessoas que acordavam todos os dias na esperança de despertar naturalmente e repetiam esse processo por meses. Cheguei ao antigo complexo de apartamentos em ruínas onde morava e peguei qualquer outra coisa de valor que restasse em um dos meus anéis de armazenamento. Comprei outro pela alta utilidade e agora usava 3 anéis na mão direita. Olhei para o apartamento em ruínas enquanto minhas emoções aumentavam e decidi dormir aqui pela primeira vez em muito tempo. Não tive nenhuma preocupação com minha vida, pois sempre tive minhas habilidades defensivas ativas e duvido que alguém na cidade fosse imprudente o suficiente para tentar algo assim. Foi uma decisão de uma fração de segundo tomada pelas emoções, mas senti que era uma boa decisão. Fui até a cozinha, coloquei um pouco de água em uma panela e coloquei em fogo alto enquanto observava ferver. Então abri um dos armários rangentes e tirei uma xícara de macarrão ramen. Misturando os dois, logo senti aquele cheiro familiar de comida que não experimentava há muito tempo flutuando em meu nariz. Não esperei que esfriasse quando coloquei uma garfada na boca, não sentindo a dor escaldante de sempre quando comia rápido demais e sentindo apenas um traço de calor. Pensei em cada evento da semana passada e na mudança extrema que ocorreu a partir dele. Eu ainda não sabia por que poderia fazer as coisas que faço, mas resolveria o mistério com o tempo. O mundo se tornou um lugar estranho no momento em que masmorras, monstros e caçadores começaram a aparecer. Ninguém pensou que tal coisa seria possível no passado, nem eu pensei que o que aconteceu comigo fosse remotamente possível. Então, nos adaptamos e sobrevivemos. Olhei para fora do meu apartamento, para as ruas escuras do lado de fora, enquanto jurava para mim mesmo que continuaria a crescer e, definitivamente, sobreviveria. Noah Osmonte, ocupação, caçador. Vitalidade, 200 mais 40. Foco, força, 200 mais 60. Habilidade, S, F, F, I, R, E, B, A, L, L 100, F, Rio 53, e armadura ártica 100, D chamas do tormento 100, D salvaguarda 38, D sentido de perigo 100, D pele áspera 44, D fleeting 45, C esfera do arcanista de proteção 100, C camuflagem 91, C aura de aceleração 88, C runa explosiva 95, C essência de vida 89, C penetração aumentada 85, C regeneração 38, C whirlwind 54,
C Smite 68, C Gracefulness 42, C Precision 42, C Adamante 42, C Sharpen 19, C Warcry 19, C Retaliação 19, C King's Raid 19, C Táticas Militares 19, C Imprevisível 19, C Dano Elemental 19, B Força do Gigante 43, B Stealth 17. Equipamento: 3 vezes Anel C de Armazenamento, Botas C Fieri, Armadura Ígnea C, Elmo C Fieri. Fim do volume 1. Fim do capítulo. Capítulo 25 Cidade Estrelas. Na manhã do dia seguinte, eu estava na traseira de um sedã preto observando os carros passarem enquanto percorríamos uma longa estrada. Ao sairmos das estradas da cidade de Outer Bank X, tivemos que passar pelo único posto de controle para quem saía da cidade. O posto de controle ficava perto da entrada de uma velha ponte que era a única estrada que levava ao centro das cidades. À esquerda e à direita do posto de controle havia um muro em expansão que circundava toda a cidade. Eram principalmente caçadores ou pessoas altamente influentes que conseguiam se movimentar no Império. Os dois títulos eram na verdade intercambiáveis, já que nenhuma pessoa influente optou por não acordar. O motorista puxou credenciais militares brilhantes para os guardas caçadores que estavam de prontidão e logo estávamos nos afastando da cidade. Atravessamos a ponte quando olhei para trás pela última vez e vi a cidade cercada por um muro, sem saber se voltaria. O cenário ao nosso redor mudou rapidamente para edifícios e arquiteturas destruídas, pois víamos postos de guarda a cada 10 de quilômetros abaixo a estrada. Eu não conseguia imaginar o trabalho dessas pessoas que ficavam em Debarrens por dias, apenas trocando de turno quando alguém vinha substituí-los. Os Barrens eram as terras vazias e destruídas onde ninguém vivia, ou animais mutantes que estavam com fome o suficiente para atacar qualquer coisa ali. As únicas pessoas que assumiram o posto de guardas ao longo dessas longas estradas que saem das cidades foram pessoas que não tinham nada na vida e que receberam um ramo de oliveira do governo. Eles foram contratados para trabalhar para eles depois que receberam os recursos para despertar e tiveram que seguir o contrato por um tempo especificado. Fiquei triste pensando nas pessoas que não tiveram outra opção senão recorrer a esse tipo de trabalho. Passamos por Debarrens sem complicações, passando por outras cidades cercadas por muros ao longo do dia. A estrada ficou cada vez mais limpa à medida que avançávamos para o interior e víamos postos de guarda com mais frequência, acabando por deixar para trás os barrens distópicos e ficando expostos a algumas árvores verdes. Cidade à distância. Esta cidade tinha um muro um pouco mais alto cercando-a com enormes comboios de caminhões militares entrando e saindo. Era definitivamente muito mais movimentada do que as cidades que vi no caminho até aqui. Conseguimos entrar depois que o motorista mostrou seus papéis no rosto do guarda em um tom irritado, já que o processo foi muito mais completo desta vez. O interior da cidade estava cheio de luzes. Demorou o dia inteiro para chegar aqui, e depois do tempo que levamos para contornar os portões, a noite já havia chegado. Pude ver a cidade ganhar vida com inúmeras luzes brilhando na noite. Havíamos chegado a Star City. As ruas estavam tão limpas com enormes edifícios apontando para o céu ao nosso redor. Foi um forte contraste com as terras destruídas pelas quais passamos esta manhã, como se estivéssemos em um mundo completamente diferente. Massas de pessoas que definitivamente tinham rostos mais felizes do que aqueles com quem estou acostumado a me movimentar ativamente. Observei a beleza da cidade como se estivesse de volta a uma época em que nenhuma masmorra tivesse aparecido, como se eu tivesse viajado no tempo para a movimentada metrópole que eu costumava saber. O cenário mudava constantemente à medida que avançávamos. Eu tinha contado vários monólitos azuis até agora, vendo algumas masmorras de classificação F e D com base em seu tamanho. Consegui ver monólitos azuis semelhantes em tamanho ao Casalte de Solael, depois que passamos por outro posto de controle para ir mais longe na cidade, contando mais de 5 com o passar do tempo.
A grande cidade continuou enquanto passávamos por estradas com caçadores vestidos com trajes militares patrulhando, chegando a um enorme complexo que tinha um monólito considerável com um tom laranja claro brilhando ao redor. Este monólito era quase 2 vezes maior que um monólito de nível C, sua pressão caindo sobre mim e me tirando o fôlego. Saí do carro e respirei o ar da cidade, sentindo-o muito mais fresco do que estava acostumado. O motorista abriu o caminho quando entramos no enorme complexo que fervilhava de movimento com uma varredura de seu ia. O complexo militar tinha uma variedade de edifícios atraentes ao redor, com 1 tonelada de veículos blindados entrando ou saindo. Chegamos ao prédio mais alto e entramos. Fiquei esperando alguns minutos sentado em um sofá muito confortável antes que um homem imponente saísse. Ele tinha uma longa cicatriz no queixo e seu rosto bronzeado brilhava na sala iluminada. Uma voz poderosa irrompeu de seu rosto sorridente. Senhor Osmond, fiquei muito feliz por você ter vindo. A voz áspera soou claramente enquanto eu observava o homem à minha frente, notando que ele era muito diferente das pessoas com quem tive contato. Eu sorri de volta e disse, é justo que eu venha para algo tão importante como isto. A discussão continuou bem depois disso, quando o homem se apresentou. Ele era o vice-almirante Magnar, ganhando minha boa vontade, pois a primeira coisa que mencionou depois de seu nome foi como queria vir me conhecer pessoalmente assim que eu chegasse. Agora, eu sei que você deve estar cansado da viagem, então as formalidades podem esperar até amanhã. O comandante Kyle irá levá-lo para sua área de descanso, onde comida e entretenimento serão fornecidos. O vice-almirante terminou sua apresentação e saiu quando comecei a pensar nas palavras que ele havia dito. Entretenimento. O comandante Kyle me levou embora e caminhamos até os alojamentos enquanto eu pensava em como planejava morar nesta cidade. A primeira coisa em minha mente era descobrir exatamente qual grande ameaça estava se aproximando rapidamente, e a segunda era minha capacidade de solar aquele enorme monólito de masmorra perto deste complexo. Já estou presumindo que na primeira vez que mergulhar nele, irei estar acompanhado por uma equipe, o que é uma forma segura de jogar, pois atualmente não tenho ideia do aumento de dificuldade do rank C para o B. Depois de terminarmos o primeiro mergulho, tomarei minha decisão então passamos por alguns sérios rostos e me deram um cartão de identificação azul liso que só tinha uma letra B dourada. Kyle mencionou que este cartão permitia acesso à maioria das instalações aqui, e também tinha acesso à sala à nossa frente. Agradeci por me levar para passear e ele me cumprimentou e saiu. Dei uma olhada no cartão-chave e abri a porta, na expectativa de ver os alojamentos dos caçadores de nível B que o governo forneceu. O quarto era um pouco maior que os grandes quartos da Pristine Residence, ostentando uma aparência ainda mais luxuosa ao seu redor. Sobre a mesa havia uma grande variedade de comidas e ao lado dela havia uma cama enorme, onde uma mulher com uma figura escultural exibia o sorriso mais brilhante. Fim do capítulo. Capítulo 26 A ameaça iminente. Então, a noite passada foi diferente, para dizer o mínimo, pois acabei dormindo um pouco mais tarde do que o normal. A comida e todo o resto acertaram em cheio, tirando minha mente dos muitos pensamentos que constantemente se chocavam em minha cabeça. A resistência de um caçador não era motivo de riso. Saí do quarto de manhã cedo para caminhar pelos alojamentos e observar o complexo um pouco mais. Mesmo sendo tão cedo, já havia atividades movimentadas com pessoas e caminhões circulando. Aproveitei o ar fresco da manhã e olhei para o enorme monólito ao longe, ansioso para ir em direção a ele e tentar, mas me acalmei, e voltou para os alojamentos. Alguém rapidamente chamou meu nome, era o comandante Kyle dizendo que o vice-almirante estava me procurando. Acenei para ele me guiar e me vi levado a uma sala de escritório que tinha uma quantidade abundante de pastas e papéis espalhados. Peço desculpas pela bagunça, por favor sente-se, o imponente vice-almirante tem seu habitual ar de confiança como sentei-me em frente a ele e não perdi tempo enquanto perguntava o que estava pesando em minha mente.
Magnar parou por um segundo antes de puxar uma pasta vermelha e colocar várias fotos sobre a mesa. Estas são fotos aéreas de Debarrens, a uma certa distância do Império. Elas foram tiradas ao longo de algumas semanas. As fotos mostravam uma visão aterrorizante de pequenos pontos escuros incontáveis e de uma grande massa que podia ser vista claramente no meio de tudo isso. A grande massa tinha uma concha de obsidiana estampada que cobria sua totalidade, só tendo uma grande cabeça com chifres pontiagudos saindo na frente. As fotos me deram um choque porque essas coisas provavelmente eram ainda maiores do que apareciam ali. O restante das fotos mostrava uma cena semelhante, fazendo com que eu pedisse ao general que continuasse, pois ainda não entendia tudo. Essas fotos foram tiradas em um local diferente a cada vez. Elas estão se movendo. O vice-almirante tinha uma expressão fria enquanto ele olhei as fotos e disse isso. Minha mente estava se movendo para acompanhar tudo isso e perguntei a ele, quanto tempo temos? Magnar olhou para mim com uma expressão difícil antes de suspirar, esse é o problema, não sabemos. Pode ser em algumas semanas ou um mês, mas não podemos rastreá-los corretamente devido à sua imprevisibilidade. Algumas semanas? Possivelmente um mês. Ufa, soltei um suspiro de alívio ao ouvir e rir alto, assustando o homem diante de mim. Olhei para ele e disse, se forem algumas semanas, então temos tempo mais que suficiente para nos prepararmos. Eu me conhecia e foi por isso que disse isso. Quase uma semana depois, acordei e já estava em condições de ouvir informações que muitas pessoas não tinham ideia. Se me dessem mais uma semana ou duas, eu estava confiante em ficar muito mais forte do que estou agora. A questão é, que força será suficiente para enfrentar a enorme fera e as coisas que ela trazia para cá? Perguntei ao vice-almirante se eles estavam confiantes em afastar esses monstros e sua resposta foi nada favorável, adotando uma expressão sombria que continha um traço de raiva. Ele passou os 2 minutos seguintes reclamando sobre como não estavam totalmente preparados, mas as pessoas no topo ainda hesitavam em instituir medidas para se preparar para o que estava por vir. As cidades na periferia do Império tiveram que iniciar o processo de migração em breve, ou os militares precisavam aumentar e instituir suas principais defesas além dessas cidades e se preparar para a luta que estava por vir. Caso contrário, uma enorme quantidade de pessoas seria sacrificada por nada. Ouço isso enquanto minha mente voltava para todas as cidades pelas quais passei quando cheguei aqui, e uma das cidades mais distantes do Império, Outerbank X. Meu olhar se voltou frio quando olhei para o vice-almirante. Ele viu meus olhos e disse, eu já reúne as pessoas relevantes. Embora ainda haja algum retrocesso, já iniciamos o processo de movimentação de suprimentos e equipamentos para as linhas de frente de defesa nos perímetros externos. Continuou quando viu meu olhar se acalmando, embora este seja um processo contínuo para fortalecer nossas defesas na fronteira, também precisamos que os caçadores nos ajudem a mergulhar nas masmorras e trazer o máximo de recursos possível. Itens, livros de habilidade, todos eles irão em direção aos soldados despertos que estarão desistindo de suas vidas para lutar na linha de frente. Ele terminou com uma expressão triste ao mencionar as pessoas que seriam a primeira linha de contato entre nós e monstros. Eu pensei sobre tudo isso e perguntei como eles estavam fazendo as coisas atualmente. Temos 3 equipes de 6 caçadores de Rank B alternando como um relógio para limpar a masmorra de Rank B, Mangrove Swamp. As 3 equipes são capazes de limpar a masmorra 3 vezes por semana, dia e ter um período de descanso no meio, com outras equipes semelhantes agindo da mesma maneira em cidades próximas, mas não sabemos se será suficiente. Ele olhou para mim enquanto dizia as próximas palavras. É aí que pessoas como você entram. Não conheci nenhum caçador de Rank B que tenha sido capaz de mergulhar sozinho em uma masmorra de Rank C repetidamente, então seu poder deve estar entre os mais altos. Eu adoraria sua cooperação para acelerar esse processo com uma das equipes que temos para limpar, Manguezal. Ele disse essas palavras com cuidado enquanto observava meu rosto. Pensei em tudo e na quantidade de tempo que possivelmente teríamos antes de balançar a cabeça. Quando a próxima equipe mergulhará?
Uma expressão de alívio apareceu em seu rosto quando ele me disse que a próxima equipe chegaria dentro de 1 hora. Em seguida, discutimos como os recursos foram divididos entre as equipes de caçadores que mergulhavam no manguezal. Os militares pagariam generosamente por todos os núcleos, itens e habilidades que recebessem, ao mesmo tempo em que supririam todas as suas necessidades. Se você se tornasse um caçador alistado no exército, receberia uma classificação com ainda mais benefícios. Pensei em tudo e decidi seguir o plano de ver o manguezal enquanto mergulhava com uma equipe. Eu decidiria como seguir em frente a partir daí. A conversa com o vice-almirante terminou com uma nota feliz, com ele me levando a conhecer pessoalmente o esquadrão de caça Rank B ao qual eu me juntaria hoje. Metade do grupo já havia se reunido e tive a chance de conhecer os primeiros caçadores genuínos de Rank B. Seus maneirismos estavam um degrau acima de outros caçadores e seus corpos pareciam cheios de poder que poderiam explodir a qualquer momento. Esses eram caçadores de nível B que podiam elevar seus atributos até 250. Quando combinados com as habilidades correspondentes, era uma força mortal de se ver. Os primeiros 3 que conheci eram 2 berserkers, um deles segurando uma espada larga que era igualmente alta como ele e o outro segurando longas lâminas de cada lado dele. A terceira era uma mulher baixa, com cerca de 1,40 m de altura, e ela era surpreendentemente a cavaleira do time. O poder que emanava dela não correspondia de forma alguma à sua estatura, já que um enorme escudo de torre maior do que ela estava amarrado em suas costas. Conheci os 3 enquanto o resto da equipe chegava, olhos quando conversávamos, sendo que a única diferente era a mulher baixa que se chamava Lana Stone. Ela estava olhando para mim com olhos que brilhavam com fogo enquanto ela demonstrava muito mais interesse do que os outros. Os membros restantes da equipe eram 2 magos, um homem e uma mulher vestidos com longas vestes roxas com longos cajados brilhando com elementos de gelo. O último foi outro cavaleiro, este com um escudo dourado redondo cobrindo metade de seu corpo e um mangual na outra mão. Mais apresentações se seguiram e os 6 caçadores habituais de Rank B que estavam prestes a mergulhar no manguezal foram acompanhados por meu. Fim do capítulo. Capítulo 27 Manguezal. Eu não gostei do manguezal no instante em que fomos transferidos. Aparecemos no meio de um terreno lamacento, onde pude sentir meus pés afundarem alguns centímetros. Ao nosso redor havia enormes manguezais que subiam para o céu. O cheiro era horrível. Pelas informações que os caçadores me deram antes de chegarmos, esta terra para onde fomos transferidos era o pequeno pedaço de terra mais interno cercado por um pântano lamacento. Nossos inimigos estariam vindo ao nosso redor do anel mais interno do pântano. O pântano era especial porque tinha vários anéis. A primeira onda de inimigos que enfrentaríamos seria toda do primeiro anel, e no momento em que todos esses inimigos fossem mortos, uma barreira entre o anel mais interno e o segundo anel mais largo se dissiparia. No momento em que a barreira se dissipasse, todos os monstros do segundo anel correriam em sua direção. Havia 5 anéis em todo o pântano, com o 5º anel liberando o boss. Esta era realmente uma masmorra assassina. Eu não gostei do ambiente pegajoso e difícil de se mover, mas minha mente não pôde deixar de pensar nas possibilidades desta masmorra com minhas habilidades. Para evitar a destruição completa dos esquadrões de caça, os caçadores designaram um dos monstros que eles confrontado com o título de Princesa. Eles poderiam matar todos os outros monstros além desta Princesa, ela tinha que ser protegida a todo custo. Caso contrário, no momento em que ela morrer, a segunda barreira irá quebrar e mais inimigos irão avançar antes que eles possam recuperar o fôlego. Eu entendi todo o seu sistema e logo comecei a sentir a terra tremendo sob meus pés. Monstros enormes estavam chegando. O primeiro que entrou em meus olhos foi um crocodilo de 4 metros de altura, com suas enormes mandíbulas bem abertas enquanto atacava nosso grupo. Eu instantaneamente lancei Flames of Torment, e lancei o grosso pilar de chamas para frente como se fosse uma ponta de lança diretamente nas mandíbulas abertas. SSSS.
Sons de carne sendo queimada soaram, com um cheiro de queimado logo após o interior do jacaré ser destruído pelo pilar giratório de chamas. Fiquei grato por essa habilidade de Rank D ter alcançado 100 de proficiência e continuar a ser aprimorada por habilidades de suporte que permitiram derrubar monstros de Rank B. Haha, bom trabalho, novato. A pequena tanque, Lana Stone, estava segurando o escudo da torre com o dobro do seu tamanho e gritou enquanto ela e o resto dos membros do grupo se moviam para bloquear e atacar os outros crocodilos que se aproximavam. Vou segurar a princesa. O outro tanque com um mangual e escudo dourado disse enquanto seu corpo brilhava em azul e resistia aos ataques de outros crocodilos. O berserker com a espada larga segurou sua espada agora envolta em chamas e golpeou o pescoço de outro, fazendo um corte limpo como se não houvesse resistência de sua armadura escamosa. O outro berserker com duas espadas atacou e soltou uma enorme espada de luz em forma de cruz que avançou para massacrar outro conjunto de crocodilos. Os dois magos não ficaram para trás, pois já haviam lançado seus feitiços. A área à frente deles rapidamente ficou gelada e congelou todos os crocodilos que se aproximavam, e foi quando os furiosos entraram e os quebraram com um golpe de suas espadas. Os magos então se afastaram de Lana antes de continuarem a lançar outros feitiços. Gostei do trabalho em equipe e comecei a agir seriamente. 10 espadas douradas apareceram no ar e correram para cada um dos crocodilos restantes além da princesa, perfurando suas escamas duras e secas e pregando-as no chão. Fiz isso repetidamente algumas vezes, derrubando dezenas de crocodilos antes do esquadrão de caça. Olhou para mim surpreso depois de testemunhar o poder aprimorado de Smite, e gritou palavras de encorajamento logo depois, enquanto eles foram reforçar o cavaleiro com o escudo dourado para conter a princesa. Novato, eu sabia que sentia algo especial vindo de você. Não se contenha, Lana disse enquanto ia ajudar a segurar o jacaré restante, seu pequeno corpo movendo poderosamente o grande escudo da torre como se não tivesse peso. Os dois cavaleiros giraram para segurar a princesa, até que 10 minutos se passaram quando todos recuperaram a maior parte de seus energia. Uma espada banhada em chamas acabou com sua vida. Um som foi ouvido como se uma bolha tivesse estourado, antes que ainda mais tremores pudessem ser ouvidos enquanto mais crocodilos avançavam. Os membros do esquadrão sempre permaneceram em uma formação unida o tempo todo, com os magos e eu no meio, os cavaleiros e berserkers em o lado de fora. Mesmo sendo cercado por dezenas de crocodilos, eles o seguraram com sucesso. Eu estava lançando Smite a cada minuto depois disso, limpando a maioria dos crocodilos sem dominar tudo completamente e fazendo o tanque curto me lançar olhares ainda mais ardentes. A princesa desta rodada foi mantida viva por 20 minutos antes que todos estivessem prontos para ir mais uma vez. Repetimos esse processo até que a terceira e a quarta barreira fossem liberadas, a emoção tomando conta de mim enquanto observava esses poderosos caçadores de Rank B lançarem habilidades com poder semelhante ao meu. A liberação da quarta barreira só foi feita depois que uma princesa foi pressionado por meia hora, o esquadrão de caçadores recuperando suas forças no auge antes de todos os seus olhares se concentrarem no mago masculino. Eles pareceram chegar a um entendimento quando balançaram a cabeça e me disseram para não me afastar deles sob nenhuma circunstância enquanto começávamos a limpar a próxima onda. Balancei a cabeça com curiosidade enquanto esperava para ver que surpresa eles iriam causar enquanto observava mais de uma centena de crocodilos enormes abrindo caminho desesperadamente em nossa direção. O mago segurou seu cajado para frente enquanto estava protegido em um círculo e apontou-o para os monstros que se aproximavam. 30 segundos se passaram sem que nada acontecesse, e então o calor começou a aumentar rapidamente ao nosso redor. Fiquei chocado quando olhei para cima e vi bolas de magma espesso chovendo do céu e caindo em direção aos grandes grupos de crocodilos que vinham até aqui. Bum! Sons de bombas explodindo constantemente podiam ser ouvidos sempre que grandes bolas de magma caíam e queimavam tudo ao seu redor, transformando qualquer um que estivesse próximo em carne picada. Mais da metade dos crocodilos foram exterminados com este ataque.
Meus olhos brilharam quando olhei para o mago ofegante que havia caído no chão. Esse tipo de habilidade, eu queria uma. Meu coração batia forte enquanto eu repassava a cena das bolas de magma chovendo de antes. Essa habilidade, eu realmente queria muito uma. Se eu pudesse adquirir uma habilidade como essa, com minhas habilidades, eu estava imaginando como eu poderia facilmente eliminar grandes grupos de monstros em segundos. Eu estava sonhando acordado demais, pois alguém teve que gritar para chamar minha atenção de volta para os monstros. Vamos, novato, não fique aí boquiaberto e vamos cuidar das feras restantes. O tanque em miniatura ria loucamente enquanto avançava para bloquear a onda restante que havia chegado até nós. Eu estalei minha língua enquanto recuperava meu foco e lancei Smite mais uma vez. Raspei a maioria dos crocodilos restantes lançando as 10 lâminas douradas a cada 30 segundos. Com os dois furiosos massacrando com suas espadas, apenas uma princesa logo permaneceu. No momento em que o crocodilo restante fosse morto, um titã inimaginavelmente grande viria atrás de nós. Eu estava curioso para ver como eles geralmente lidavam com esse boss se o mago escolhesse lançar uma habilidade tão poderosa pouco antes para evitar ser cercado por centenas de crocodilos. Qual caçador sairia com outra surpresa agora? Fim do capítulo. Capítulo 28 Manguezal e Eu estava esperando por outra surpresa desses genuínos caçadores de rank B. Won mostrou uma habilidade extremamente poderosa que destruiu dezenas de monstros de rank B em um piscar de olhos, embora parecesse custar todas as suas reservas de mana. Os cavaleiros continuaram a defender solidamente mesmo quando tinham dezenas de monstros o cercando, nunca deixando um único passo para os membros do seu esquadrão. Eu não esperaria muito para ver o boss, pois meia hora passou rapidamente e a última princesa foi morta. Esperei para ouvir os tremores furiosos de um enorme titã correndo pelo pântano, mas em vez disso apenas senti o pântano inteiro tremer uma vez e tudo ficou em silêncio depois. Em seguida, ele balançou mais uma vez alguns segundos depois. Esses eram apenas seus passos? Fiquei chocado ao sentir os tremores que percorriam as águas turvas. O titã caminhava lentamente em nossa direção, em passos lentos. Isso era algo que instilaria medo nos corações dos caçadores, mas olhando para esses veteranos que haviam mergulhado nesta masmorra várias vezes antes, eles tinham expressões determinadas enquanto esperavam pelo chefe. O berserker segurando a enorme espada larga falou comigo. Continue lançando suas lâminas douradas para atrapalhar sua atenção quando a luta começar. Se você puder apontá-las para seus olhos, isso reduzirá seu poder de combate, mesmo que ainda possa nos sentir. Eu balancei a cabeça e me preparei para enfrentar a enorme fera no horizonte. Parecia que uma grande montanha se aproximava gradualmente à medida que a fera se aproximava, suas escamas brilhando em uma cor verde escura, com seus olhos brilhando com uma luz aterrorizante. Ele olhou para nós à distância enquanto suas mandíbulas enormes se abriam e um som não natural saía. O som era irritante para os ouvidos, pois a enorme boca do crocodilo agora mostrava fileiras e mais fileiras de dentes afiados e brilhantes. Sua mandíbula superior era muito mais larga que a inferior, fazendo com que seus dentes ficassem completamente escondidos quando suas mandíbulas eram fechadas. Mas agora que estava aberto, a visão era horrível de se ver. O homem com a espada flamejante continuou com suas instruções: espalhem-se. Cavaleiros, mantenham-se ocupados e não sejam comidos. Os dois cavaleiros assentiram, pois não era a primeira vez, e assumiram suas posições à esquerda e à direita do crocodilo. As chamas na espada que o berserker segurava começaram a dançar descontroladamente antes de explodirem e cobrirem todo o corpo do caçador. Fiquei surpreso com esse tipo de habilidade, pois o homem na minha frente tinha seu corpo envolto em chamas. Um uivo escapou dele enquanto ele corria para enfrentar o titã de frente. Houve uma extensão ofuscante de luz quando o berserker foi jogado para trás imediatamente, parecendo uma enorme bola de fogo. 10 lâminas douradas apareceram rapidamente e metade delas foi em direção a cada olho em linha reta.
O Berserker com lâminas duplas aproveitou a oportunidade para lançar duas grandes luzes de espada que atingiram o lado direito do crocodilo, ferindo-o gravemente. Ele não ficou parado quando se virou para o lado e a próxima coisa que soubemos foi que uma cauda escamosa com o dobro do nosso tamanho estava brilhando em luz verde enquanto se aproximava de nós. Os dois cavaleiros gritaram enquanto seus corpos brilhavam e escudos transparentes de luz apareceu na frente dos dois quando a cauda atingiu. Bum! A terra tremeu com o impacto, mas os cavaleiros se mantiveram firmes e o ataque foi interrompido. Continuando com o impulso, um berserker flamejante avançou mais uma vez, girando no ar enquanto lançava constantemente lâminas de fogo que atingiram a cabeça do jacaré que eu conjurei destruir mais uma vez e fiz com que as 10 lâminas apontassem para suas mandíbulas abertas quando estava uivando de dor, rompendo a pele mais macia de dentro. O mago restante que ficou em silêncio todo esse tempo finalmente agiu, seu cajado brilhante apontou para frente quando um pingente de gelo do tamanho de um carro desceu e perfurou a cabeça já mutilada do titã, interrompendo seus gritos enquanto sangue e matéria cerebral se espalhavam por todo o meu redor. O sangue estava fervendo enquanto eu observava todas essas habilidades fantásticas e mal podia esperar para começar a acumular minhas próprias habilidades de classificação mais alta. Olhei para o cadáver do titã desfigurado e prometi a mim mesmo percorrer esta masmorra pelo menos dezenas de vezes nos próximos dias para ver quais habilidades de nível B apareciam e, claro, a rara chance de uma habilidade de nível A cair. Os membros do esquadrão estavam torcendo pelo ataque finalizado quando um cristal verde apareceu. Lana veio em minha direção e disse: "Nada mal, novata. Essas suas lâminas nos permitiram terminar nosso ataque em tempo recorde, nossos lucros estão prestes a aumentar." O resto dos membros riram enquanto se reuniam e verificavam se alguém estava ferido. O mago que lançou a incrível habilidade de aparência onde bolas de magma caíam do céu estava de pé novamente enquanto eles coletavam o saque e se preparavam para deixar a masmorra. Olhei ao meu redor para a multidão de cadáveres de crocodilos, e o ainda maior por um lado. Eu sabia que poderia limpar esta masmorra se entrasse sozinho, mas levaria muito tempo para derrubar centenas de crocodilos e essa fera enorme, e adorei limpar masmorras o mais rápido possível. Minha habilidade ofensiva de classificação mais alta era C, e eu senti que precisava de uma habilidade de nível B de alto dano semelhante a esses caçadores para uma corrida de boss ainda mais suave. O rosto de um homem esculpido surgiu na minha cabeça enquanto eu pensava no que fazer a seguir. Depois que os núcleos e um item que caíram foram coletados, colocamos nossas mãos no cristal verde e fomos transferidos para o mundo exterior mais uma vez. Os oficiais que estavam de guarda perto do monólito ficaram surpresos e verificaram os relógios quando saímos. A masmorra foi concluída em menos de 3 horas desta vez, por causa da minha adição. Anotei as informações de contato dos caçadores de nível B, pois eles me convidaram para ir com eles para comemorar. Pensei nisso enquanto me lembrava de que já fazia um bom tempo que não me associava a nenhum ambiente social, talvez isso fosse algo bom para fazer. A masmorra não iria a lugar nenhum e algumas horas em novos lugares não fariam mal. Eu disse a eles que iria alcançá-los, pois já planejava fazer outra coisa no momento e fui em direção ao escritório do vice-almirante. Ignorando os vários pontos de segurança, voltei ao escritório cheio de pilhas de papel mais uma vez. Magnar olhou para um relógio antigo na parede antes de sorrir para mim e dizer: "Tudo correu bem, presumo." "Muito, e eu adoraria continuar ajudando, mas vou precisar de um favor seu primeiro." Os olhos do homem se animaram enquanto ele ouvia minhas palavras. Desta vez, eu queria examinar as habilidades ofensivas de nível B nas mãos dos militares que eu poderia aprender para tornar minha corrida na masmorra ainda mais suave. Mesmo se eu fosse bom o suficiente para vencê-lo agora, estar ainda mais preparado não era um problema. Eu poderia ter pulado na masmorra e passado algum tempo limpando-a para habilidades de nível B, mas os drops eram aleatórios, então eu nunca saberia quanto tempo eu estaria mergulhando antes de uma habilidade que eu realmente queria usar cair.
As habilidades de classificação mais baixa também estavam perdendo rapidamente sua eficácia, já que a bola de fogo, de classificação F não afetaria as escalas dos monstros de classificação B e não foi usada nenhuma vez todo o mergulho na masmorra. Apenas uma habilidade de rank B. Eu posso fazer algo assim acontecer, deixe-me chamar alguém. Eu balancei a cabeça para ele e esperei ao lado. 1 minuto depois, uma mulher vestida com roupa de negócios entrou na sala e cumprimentou o vice-almirante. Chefe, aqui está o documento que você queria. Magnar acenou com a cabeça para ela enquanto pegava o livro grosso e o entregava para mim. Este é o inventário de todas as habilidades de rank B que ainda não foram distribuídas. Deixe-nos saber qual delas se adapta ao seu gosto e iremos retirá-la do armazenamento para você. Magnar olhou para o caçador à sua frente que estava atentamente olhando o inventário de livros de habilidades e sorriu ao conseguir recrutar outro excelente caçador. Vendo como ele reduziu quase pela metade a corrida nas masmorras, sua ajuda continuaria a trazer ainda mais recursos nas próximas semanas. Ele só esperava que a adição desse caçador, junto com tudo o mais que eles estavam tentando fazer, reforçasse sua força o suficiente para enfrentar o que estava por vir. O que eles realmente precisavam eram de mais caçadores de rank A, mas eles não podiam ser cultivados tão rapidamente. Ele também estava olhando favoravelmente para o caçador à sua frente como outro candidato, já que seu poder havia disparado apenas na semana passada, talvez ainda houve mais surpresas dele. Fim do capítulo. Capítulo 29 O Coliseu. O livro continha uma lista de muito mais habilidades do que eu esperava, fazendo-me passar algum tempo decidindo minha habilidade ofensiva de primeiro nível B. Uma habilidade desastrosa chamou minha atenção com seu alto potencial de dano e o fato de que combinaria extremamente bem com os enormes aglomerados de crocodilos do manguezal que enxameariam em minha direção quando eu entrasse sozinho. Seleção e passei alguns minutos conversando enquanto o assistente saía, voltando 10 minutos depois com uma mala que continha um livro grosso. Recebi a mala e absorvi a habilidade Tornado Miniatura. Por 10 segundos, solte uma coluna giratória de ventos fortes que siga seus comandos. A habilidade apareceu em meu painel sem problemas, e eu estava ansioso para enviar spam o máximo que pudesse quando centenas de crocodilos me atacaram de todos os lados. Agradeci ao vice-almirante e saí do escritório. A baixinha, Lana Stone, já havia enviado um endereço no meu telefone de onde eu deveria me juntar a eles. Vou me dar ao luxo de socializar um pouco antes de voltar às minhas formas solitárias de dizimar masmorras. Que saí do setor militar e peguei uma carona até o local. As ruas de Star City estavam cheias de energia e pessoas, fazendo você repensar se metade da Terra havia realmente sido transformada em um deserto desolado e as pessoas ainda estavam lutando por suas vidas. Sendo esta uma das principais cidades de defesa do Império, havia muito poucos incidentes de monstros causando mortes e destruição quando as coisas se estabilizaram. As pessoas adormecidas admiravam os caçadores que mergulhavam nas masmorras para protegê-los todos os dias e aspiravam ser como eles. O carro se aproximou de uma grande estrutura que podia ser vista de qualquer lugar da cidade. Fiquei sem fôlego ao me lembrar de ter visto vídeos de estruturas como essas que estavam em várias cidades do interior do Império. Os rostos entusiasmados das pessoas entrando correndo pelas enormes portas duplas e os gritos e berros já podiam ser ouvidos daqui. Este era o lugar onde os caçadores lutavam e competiam por diversão. Este era o Coliseu. Mandei uma mensagem para Lana avisando que estava aqui, e alguém se aproximou de mim alguns minutos depois para me guiar além das filas de pessoas. Sons estrondosos de vaias e aplausos já ressoavam por todo o enorme edifício à medida que entrávamos e nos aproximávamos de espaços com menos pessoas. O Coliseu foi construído de forma semelhante aos das culturas antigas, um enorme anfiteatro oval com milhares de lugares. O esquadrão de caça tinha um espaço enorme só para eles perto do chão da arena no meio onde já havia caçadores lutando. Eu me juntei a eles e assisti a partida que parecia ser entre dois caçadores rank C.
As lutas foram brutais, pois quanto mais sangrentas, mais gritos a torcida dava. Bebidas e comida já foram trazidas e começamos a conversar quando o pequeno tanque se virou para mim e gritou em meus ouvidos por cima dos aplausos. Podemos ter a sorte de ver um show incrível em alguns minutos. Aparentemente Lightning Hand está entediado o suficiente uma vez novamente e está anunciando uma competição em breve. Eu ouvi suas palavras enquanto me lembrava de quem era Lightning Hand. Este foi um dos poucos caçadores de nível A conhecidos do Império. Não sabia que ele estava em Star City. O que alguém forte como ele estava prestes a fazer? A luta entre os dois caçadores de Rank C estava gradualmente chegando ao fim enquanto o mago ficava sem mana e agora estava sendo espancado pelo Berserker. A multidão estava gritando como se estivessem possuídos quando um som de toque foi ouvido e a luta terminou. Os aplausos atingiram um tom ainda mais alto quando a partida terminou e um homem corpulento com seu corpo estalando com raios apareceu nas 4 enormes telas no meio do coliseu. Ele estava em uma sessão perto de nós, cercado por mulheres bonitas, quando pegou um microfone e sua voz estrondosa pôde ser ouvida durante. Olá, cidadãos de Star City. A voz forte soou como um raio e os aplausos dos espectadores atingiram um nível febril. Hoje teremos um grande show, pois estarei oferecendo um prêmio ao qual nenhum caçador pode dizer não. Mão Relâmpago ergueu a mão no ar quando um livro grosso apareceu entre seus dedos. Este, meus queridos cidadãos, é o livro de habilidades de nível A, Voo. A multidão ficou em silêncio por um segundo antes de gritos ainda mais altos ressoarem. Minha mente recebeu um choque quando olhei para o homem na tela e para o livro de habilidades brilhante que ele segurava. Os membros do esquadrão de caça se levantaram de seus assentos enquanto expressões sérias surgiam em seus rostos. O homem cujo corpo tinha gavinhas de relâmpago dançando nele continuou: só por hoje, nos próximos 30 minutos, o vencedor de uma luta free for all vai levar esse bad boy para casa. Os gritos altos continuaram a aumentar enquanto caçadores de todos os estádios se levantavam com rostos gananciosos. Esta era uma habilidade de nível A, algo que raramente aparecia em masmorras de nível B, e só saía de masmorras onde poucos caçadores conseguiam se aprofundar. Esse era o sonho de muitos caçadores. Até eu esperava colocar minhas mãos em algo como esse. Voo, algo que literalmente permitiu que você, bem, voasse. Agora, para todos os caçadores que quiserem participar, pulem para dentro do ringue. No momento em que suas palavras terminaram, vários caçadores começaram a pular de seus assentos para a enorme arena circular no centro do coliseu. Os caçadores eram ávidos por habilidades, mas eram inteligentes o suficiente para não perderem a vida. Os membros do esquadrão de caça se entreolharam antes que o tanque curto dissesse: haha, vamos deixar nossas restrições de lado e ver qual pessoa tem a sorte de fazer essa torta cair do céu. O resto deles acenou com a cabeça e também pulou, para se juntar aos caçadores no chão. Olhei para a multidão de caçadores que enchiam a arena e me levantei. Já estava meio cheio de um grande número de caçadores que estavam colocando suas vidas em risco. Eu olhei para isso e pulei com um suspiro. Eu realmente não poderia ficar de fora de algo assim. Habilidades de rank A eram tão raras que conseguir outra habilidade como essa seria quase impossível, a menos que você explorasse a masmorra de alto nível dezenas ou centenas de vezes. Mesmo agora eu estava questionando por que esse caçador de rank A estava dando isso por capricho. Ele continuou falando enquanto os caçadores continuavam a preencher a arena. As regras do livre para todos são simples: o último homem sobrevivente ganha. A multidão enlouqueceu enquanto a preparação para a luta continuava, com pessoas se levantando e gritando histericamente como se fossem elas que recebessem o prêmio. Alguns minutos se passaram sem nenhum outro caçador entrando no ringue. Mão Relâmpago olhou ao redor da arena densamente lotada e ergueu o braço. O silêncio se instalou no enorme coliseu antes que ele o derrubasse e gritasse: comece. Fim do capítulo. Capítulo 30 grátis para todos. A arena se encheu de gritos assim que a luta começou, com explosões de habilidades ricocheteando por todos os lados.
Os caçadores de Rank C estavam se matando sem questionar, com os olhos cheios de ganância. Os caçadores de classificação mais baixa aqui eram aqueles cuja ganância havia ultrapassado seu bom senso, já que os sensatos permaneceram em seus assentos para continuar observando o momento em que perceberam que as pessoas competindo por isso seriam em sua maioria de nível B. Observei a cena de caos se desenrolando na minha frente enquanto eu sorria e ativava Stealth e Camuflage. Eu desapareci da vista de todos os caçadores e observei a cena totalmente protegido com múltiplas habilidades defensivas que afastaram qualquer feitiço que acidentalmente aparecesse em meu caminho. O público estava gritando em frenesi enquanto assistiam a luta sangrenta abaixo, pedindo mais sangue a qualquer momento alguém caiu. Os caçadores de Rank B gradualmente começaram a se mover com força total, habilidades devastadoras começando a surgir. O esquadrão com quem eu mergulhei no manguezal estava todos distantes, travando suas próprias batalhas, mas um dos magos já estava nocauteado. No centro das atenções estava um caçador segurando 2 escudos redondos com o corpo banhado em luz dourada. Este cavaleiro repeliu todos os ataques e caçadores que se aproximavam dele com rajadas explosivas de luz branca no momento em que se aproximaram. Vários caçadores estavam caindo apenas dele. Do lado oposto, do outro lado, estava uma mulher segurando um arco que atirava flechas flamejantes e feria gravemente os caçadores atingidos. Observei tudo isso enquanto evitava qualquer caçador correndo e absorvendo os ataques perdidos sem o aviso de nenhum caçador. A luta sangrenta continuou até que a maioria dos caçadores de Rank C foram nocauteados, deixando 9 caçadores de Rank B no chão da arena olhando fixamente uns para os outros. Um deles não aguentou mais e soltou um grito de guerra enquanto corria para outro caçador mais próximo dele. Outra briga se seguiu, com o caçador segurando os 2 escudos redondos continuando a afastar qualquer habilidade e atacando com rajadas explosivas de luz branca. Do esquadrão de caça que eu conhecia, apenas o furioso com a espada flamejante continuou, seu corpo inteiro envolto em chamas mais uma vez enquanto ele enfrentava 2 outros caçadores sozinho. O resto dos membros da equipe foram nocauteados ou feridos. Encontrei um lugar relativamente longe na arena, longe da luta, que tinha 1 tonelada de caçadores de nível C nocauteados ou lutando dolorosamente e sentei-me enquanto continuava a observar a luta. Meu objetivo era fazer muito pouco trabalho e derrotar o último caçador que deveria estar exausto para obter essa habilidade de classificação facilmente. A dura luta continuou até 2 caçadores se enfrentando na arena, o caçador banhado por uma luz dourada que segurava 2 escudos e o caçador com um arco que disparava chamas escaldantes. O impasse deles estava aumentando a expectativa entre o público enquanto os aplausos continuavam. Eu estava ansioso para trabalhar muito pouco e vencer quando senti o ar mudar. Em vez de irem um em direção ao outro, 2 caçadores se voltaram para minha localização ao mesmo tempo. Bem, merda, eu me levantei e me preparei para a luta cedo, pois parecia que os caçadores viram através da minha furtividade e camuflagem. Eles tinham uma habilidade que ajudava na detecção ou algo mais. Bem, isso não importa de qualquer maneira. Um sorriso brilhante floresceu em meu rosto enquanto eu observava a mulher puxar seu arco e atirar múltiplas flechas flamejantes em minha direção e o cavaleiro brilhante avançou. Eu pelo menos teria a chance de testar a força destrutiva da habilidade recém-adquirida contra 2 caçadores de nível B que parecem estar no auge desta classificação. Tornado Miniatura foi lançado pela primeira vez. Uma massa rodopiante de ventos fortes apareceu na minha frente, dispersando as flechas de fogo que avançavam em minha direção e empurrando o cavaleiro brilhante para trás. Eu senti os ventos moverem meu cabelo escuro enquanto eu comandava a habilidade para ir em direção ao caçador mais próximo. O corpo do cavaleiro brilhante, expandido. Uau, seu corpo realmente se expandiu conforme a luz ofuscante que saía dele aumentava, suportando os ventos fortes e cortantes até que a habilidade desaparecesse alguns segundos depois, já que tinha uma duração de 10 segundos. Seu corpo voltou ao tamanho normal enquanto ele respirava com dificuldade, parecendo orgulhoso de ser capaz de resistir ao ataque.
Eu dei uma leve risada enquanto balançava a cabeça e lançava outro tornado miniatura. O rosto do cavaleiro ficou pálido quando ele viu outro vindo direto para ele e usou os 2 escudos para tentar resistir aos ventos rotativos sem sucesso, sendo levado embora com cortes por todo o corpo um segundo depois. O caçador restante no campo que estava atirando flechas se afastou ainda mais de mim enquanto continuava a atirar. Eu não a deixaria fazer o que queria, pois usei redemoinho para diminuir a distância e lancei outro tornado miniatura na posição dela. Os ventos girando rapidamente derrubaram a caçadora, infligindo pesados danos à armadura e à pele por baixo dela, a força finalmente a lançando contra as paredes da arena. Oh, silêncio se seguiu enquanto eu estava em um campo de caçadores que foram nocauteados ou chorando dolorosamente, com alguns membros faltando. Os gritos da multidão alcançaram outro decibel mais alto quando viram o fim da luta, e a voz estrondosa do caçador Henk a pôde ser ouvida. Haha, bom, bom, bom. O homem repetiu as mesmas palavras 3 vezes antes de saltar da área em que estava e cair em direção à arena como um raio. Ele me olhou de cima a baixo e riu mais uma vez antes de tirar um livro brilhante de seu anel de armazenamento. Calma, mas cuidadosa, inteligente e também poderosa. Haha, este livro de habilidades não é desperdiçado com você. Era para ir para o caçador de nível B com as maiores conquistas da cidade, mas sou impulsivo e acredito em oportunidade e sorte. Esta é a sua fortuna. O livro de habilidades foi carregado por uma fina camada de eletricidade cintilante e veio em minha direção. Eu estava maravilhado com as habilidades de um caçador de nível A enquanto olhava para esse homem-monstro na minha frente. Seu corpo parecia um vulcão pronto para entrar em erupção e destruir qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Eu sabia que ainda não estava pronto para enfrentar alguém assim. Meus atributos tinham acabado de chegar ao rank B por causa de algumas habilidades de suporte, e eu precisava trabalhar muito mais se quisesse alcançar as pessoas neste estágio antes que tudo desmoronasse. Obrigado pela oportunidade, eu agarrei o livro de habilidades, absorvendo-o ali mesmo, sem perder um único segundo, enquanto agradecia ao homem cercado por raios. Use-o com sabedoria e tente alcançar lugares mais altos, ele acenou com a cabeça enquanto seu corpo se levantava do chão sem esforço, deixando para trás algumas palavras antes de disparar para o céu e desaparecer em um flash de luz. Eu mal conseguia acompanhar a velocidade daquele relâmpago conforme ele ia embora, me deixando ainda mais animado para voltar aos meus métodos solitários de mergulhar nas masmorras e ganhar rapidamente esse nível de força. Fim do capítulo. Não há vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde ir. Sêneca.